Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 2 de julho, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje queremos refletir um pouco a partir do Evangelho que a liturgia nos propõe, no texto de Mateus, no capítulo 8, versículos 28 a 34. Trata-se da continuação imediata do Evangelho de ontem, o qual refletia, nos apresentava a travessia do mar tempestuoso, na qual Jesus manifesta o seu poder, a sua autoridade sobre as forças da natureza, querendo despertar em seus discípulos uma fé autêntica que ultrapasse o medo. Atravessado o mar, agora os discípulos se deparam com o Senhor em um território diferente. Não mais o território da Galileia, mas agora a chamada Decápole. Um conjunto de 10 cidades helenistas, 10 cidades marcadas pela cultura greco-romana e principalmente devotadas também aos deuses daquela cultura. Trata-se então de um ambiente, diríamos, diferente, principalmente porque é um ambiente cercado por certas impurezas. Percebam a presença dos porcos na cultura judaica, animal de cunho impuro e idolátrico. Perceba a possibilidade dos cultos pagãos e, inclusive, a presença dos demônios. Ora, o que acontece é que nós estamos diante de um texto que busca evidenciar o poderio de Jesus. Não podemos nos esquecer que os capítulos 8 a 9 do Evangelho de São Mateus buscam apresentar Jesus pregando o reino através de atos portentosos. Ali comportam 10 milagres, 10 atos poderosos de Jesus, entre os quais está a expulsão dos espíritos malignos. O que acontece então é que nesse ambiente de cultura distinta e marcado por elementos de impureza, a presença de Jesus faz algo diferente acontecer. Conforme a narrativa de Mateus, nós temos ali 2 homens que são violentos, 2 homens que ninguém parece ter o poder, mas a presença de Jesus Cristo por si só já os faz fraquejar, diríamos assim. Ora, apenas a presença de Jesus já é suficiente para que eles implorem, para que eles peçam, para que eles supliquem que, caso sejam expulsos para os porcos. É interessante perceber a força narrativa desses 2 personagens, como suplicam, como insistem, e em contrapartida a ação potente de Jesus, que apenas por uma palavra, ide, apenas essa palavra já causa o exorcismo, a expulsão. O que é interessante perceber aqui? É entender na dinâmica catequética como o reinado de Deus é muito mais forte, é muito mais poderoso do que o reinado das trevas. Embora muitas vezes o reino das trevas possa sim fazer mais barulho, possa talvez falar e gesticular mais, é preciso compreender que a ação divina sempre será mais portentosa, sempre será mais poderosa. Ora, o que acontece é que diante da ação de Jesus, de libertar aqueles homens e de mandá-los para a manada dos porcos, o que vai acontecer é que aqueles porcos serão perdidos, se jogarão ao mar. E aqueles que cuidavam dos porcos se espantam e, diante daquele evento espantoso, vão aos demais habitantes e contam a situação. Aqui está talvez o grande nó da questão. Diante da ação evidente de Deus, do poderio de Jesus Cristo por meio de sua palavra que liberta aqueles homens, o
que se espera era a fé, a crença, a acreditar naquele homem que foi capaz de expulsar os demônios. O que acontece é o oposto. Jesus lida com a ingratidão, a incompreensão e, sobretudo, o fechamento dos corações, mesmo diante de um ato portentoso que acabava de ser realizado. Isso é importante para nós, porque de fato muitas vezes a ação de Deus se faz presente em nossos olhos, ou Deus, na sua benevolência, cuida, protege, vela, mas muitas vezes também podemos fechar os nossos corações à voz do Senhor. Podemos não aceitar os seus sinais e continuar fechados, empedernidos em nós mesmos. Por isso, a palavra de Deus nos convoca não apenas a admirar o fato portentoso, não apenas a perceber os milagres de Jesus, ou ser testemunha ocular deles, mas sobretudo quer despertar em nós uma fé autêntica de quem se compromete com esse Cristo, de quem anuncia também com a vida o reinado de Deus. E mais, esse texto gera em nós uma profunda esperança no que diz respeito às realidades do reino e do antirreino. O reino aqui manifestado pela ação de Jesus e o antirreino pela ação dos espíritos malignos. Sabemos que o reinado de Deus se expande na pessoa de Jesus Cristo, o qual com o seu ministério começa novos tempos, uma nova realidade, os tempos messiânicos, que esperam ou manifestam em nós o desejo autêntico de um encontro contínuo com esse Cristo, palavra do Pai. Portanto, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convoca a reconhecer os atos portentosos de Deus, mas, sobretudo, termos o cuidado de não cair na ingratidão ou no fechamento do próprio coração, nos recordando que o mais importante não é o milagre, não é a libertação, não é simplesmente isso, mas o mais importante é caminhar atrás do Cristo, Filho do Deus vivo. Que nós possamos, em uma atitude de fé e de comprometimento com Jesus e seu reinado, andar atrás do Mestre Jesus, qual discípulos que buscam o reinado de Deus, vivendo aqui e agora os valores do Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos ajude nessa missão e nos faça não apenas testemunha oculares de suas ações, mas, sobretudo, testemunhas vivos de uma fé abrasada nesse Cristo Jesus.